Começando mais um Bate-Papo Brasil 200, Denis Salvo apresentando e hoje uma convidada especial aqui, Mari Gouveia. Tudo bem, Mari? Tudo bem, Denis. Obrigada pelo convite. Obrigado você por aceitar participar. Sempre uma honra. Nós vamos trazer hoje um assunto importantíssimo, Sim. que é a semana da conscientização, né? Do autismo. Isso, perfeito. E a Mari tem super propriedade para falar do assunto, né, Mari? Sim. Como mãe de autista, Denis, não tem nem como. Hoje eu tenho um dos meus 3 filhos, o meu caçula, ele é autista, ele é portador do TEA. Foi diagnosticado com 4 anos, hoje ele tem 8. E há 8 anos, praticamente, que a gente vive todo esse cenário do que é ter uma criança autista dentro de uma família. Te falo que não é fácil. Na verdade, as crianças não são fáceis. Mas quando você tem uma criança dentro de um transtorno do neurodesenvolvimento, porque é assim que é o autismo, é um pouco mais delicado. Porque o autismo, ele se parece muito, Denis, com uma criança birrenta. Quem não, dependendo do nível, tá? Você tem vários níveis. O meu filho, no caso, ele é uma criança que ele tem suporte entre o 1 e o 2. Ele permeia entre o moderado e o leve, tá? Então, quando você tem uma criança num suporte mais baixo, como o meu filho, o que acontece? O comportamento dele é muito similar a uma criança birrenta, uma criança malcriada. Então, é muito comum eu escutar isso. Nossa, quem é a mãe desse menino? Sei. Cadê a mãe dessa criança? E, na verdade, ele não é birrento. É porque a forma dele pensar, a maneira dele ver o mundo é diferente. E aí é onde a gente tem que se adaptar. As pessoas precisam se adaptar. Quando você não se adapta à realidade de uma criança autista, isso é um transtorno muito grande dentro de uma casa. Isso desmorona uma casa. E acho que fica aquela ideia que você falou, né? Cadê o pai dessa criança? Cadê a mãe dessa criança? Parece que é proposital. E quem não entende isso começa já a julgar, né? Sempre. A sociedade... Só mais um pouquinho. Puxa. A sociedade, ela julga sempre, Denis. Sempre. Independente de você ser portador de algum transtorno ou não, a gente sabe que a sociedade ela tem uma base muito preconceituosa. Né? E aí, quando você tem um transtorno, parece que ele potencializa muito esse preconceito, essa discriminação. Tá? E é sempre aquela coisa, ai, coitada, o filho é autista. Ai, coitados. Gente, não façam isso, é horrível. Não façam isso. Deixa eu puxar um pouquinho, você falou das idades, né? Ele foi diagnosticado com 4 anos. Com 4 anos. Hoje está com 8. Como que foi antes dos 4 anos de idade, né? Do nascimento até os 4 anos? Isso me chama atenção, porque tinha uma desconfiança já, mas não é diagnosticado. Você já percebe algumas coisas. Como que foi isso dentro da sua casa, Mari? Denis, para mim foi muito atípico, tá? Porque eu me senti muito culpada. Por que eu me senti muito culpada? Porque a última faculdade que eu fiz, concluí em 2019, inclusive, eu estava grávida do Marcos. Tá. Quando eu comecei a fazer essa faculdade, em 2015, eu estava grávida do Marcos. E o Marcos foi comigo para a faculdade na barriga. O Marcos foi comigo para a faculdade quando ele nasceu. O Marcos ficou comigo na faculdade até o Marcos começar a engatinhar. E naquela época, por uma coincidência muito grande, nós tínhamos um imóvel em São Paulo, vendemos esse imóvel para comprar um apartamento. E nessa transição toda, o que aconteceu? Não compramos de imediato, fomos para uma chácara muito próxima que nós temos em São Paulo. Nessa chácara, o que era para passar um verão, eu passei as 4 estações do ano. E o que acontece? O Marcos quase engatinhando, eu não tinha encontrado um berçário, não tinha encontrado uma escola, não tinha encontrado nada. O que fizemos, meu marido e eu? Decidimos deixar o Marcos com o nosso então caseiro de muitos anos na nossa chácara. Então, na minha cabeça, tinha havido uma ruptura emocional entre o Marcos e eu. Porque o Marcos estava colado em mim 24 horas. Ele ia para a faculdade, ele ia para o trabalho, ele ficava comigo o tempo todo. Certo. Nesta ruptura, o Marcos tinha quase 1 ano de idade.
E aí o Marcos, que me via 24 horas, passou a me ver apenas aos finais de semana. Porque eu saía muito cedo para deixar o mais velho na escola e chegava em casa muito tarde. Então o Marcos não aguentava me esperar. O que aconteceu? Eu, na minha santa ignorância, achei que eu tinha cindido uma parte muito grave no Marcos e isso afetou a fala dele. Anos depois que eu descobri que isso é uma característica do espectro autista, que eles simplesmente têm uma poda e param de falar. Eles param de falar. Só que eu me sentia culpada, porque ele falava, ele balbuciava, ele cantava, ele gesticulava. De repente ele parou. Parou. E foi nessa época. E aí você associou com a sua ausência. E eu associei com a minha abrupta ausência. Entendi. Com ele. Entendeu? Mas até essa idade, de 1 ano e pouco, todos os marcadores, como os médicos falam, ele fez. Estavam normais. Estavam normais, estavam dentro de uma normalidade. Né? Então, ele me olhava quando eu amamentava, porque eu amamentei o meu filho. Ele me olhava, porque eu me lembro disso. Ele sentou com 1 mês e pouquinho. Ele era durinho. Ele se sustentou com 8, 9 meses. Então, todos os marcadores dele eram dentro não teve nenhum sinal dos padrões até então. 1 ano. O sinal dele, para mim, a maior estranheza foi quando ele parou de falar. Ele parou. Então, o meu marido, por exemplo, ele é de ascendência alemã. A primeira palavra do meu filho pequenininho foi Danke, que é Danke, Dankeschön. Né? Então, Danke. E daí ele foi falando, cantando. E ele negava, inclusive, o idioma português. Você começava a falar com ele em português, ele te respondia em palavrinhas em alemão. Que curioso. Em inglês. Isso. Ele misturava o inglês e o alemão. Ele não falava em português. Ele não assistia vídeos em português. Tanto é que a primeira escolinha dele que eu busquei, depois que viemos para São Paulo, que nos mudamos, compramos um imóvel, nos mudamos, nos assentamos, né? Fui buscar uma escola para ele. Eu busquei até por sugestão da irmã dele. Mãe, você percebeu que ele conta inglês de trás para frente, como se fosse um cronômetro? Aí eu falei, é verdade. Não era 1, 2, 3, era 10, 9, 8, era de trás para frente. Ele contava em inglês, as palavras em inglês, as cores em inglês. Aí eu falei, ótimo, então vou colocar numa escolinha bilíngue. Busquei a escolinha bilíngue. Primeira semana de aula, sou chamada na escolinha bilíngue. Olha, o seu filho está pelado na escola. Isso com qual idade? 3 anos. 3 anos. Eu falei, então, é porque eu acho que ele estava acostumado a ficar na minha chácara, que ele ficou 1 ano inteiro, e lá ele tinha muita liberdade, né? Tinha muita abertura. Talvez seja isso, mas nada que a gente não consiga. Ele não durou 3 meses nessa escola. Aí eu coloquei numa outra escola. Mas isso já te acendeu algum tipo de alerta ou ainda você... Acendeu o alerta só da comunicação, Denis. Tá. Que ele não falava. E aí o pouco que ele falava era em outro idioma. Aí eu coloquei numa outra escola maior, uma escola grande, que é onde o meu mais velho estuda. Olha, pensa no transtorno. Ele faz xixi em todos os tapetes. Ele não brinca com outras crianças. Ele não quer socializar. Essa escola grande falou, o teu filho é autista. E aí foi a primeira vez que você ouviu? Foi a primeira vez que eu ouvi alguém diagnosticar o meu filho com esse transtorno. Falei, pois bem, então eu vou procurar um especialista, né? Porque, infelizmente, como é uma escola muito grande e eu já tinha sofrido uma rotulação com o meu outro que estudava lá, que ele era TDAH, eu falei, nossa, vocês são ótimos para diagnosticar os filhos. Né? Saiu daquele padrãozinho, tem um transtorno. Fui buscar, mas ainda assim eu sustentei o meu filho naquela escola o ano inteiro, porque eu falei, não, ele não pode ficar fora da escola, não é possível. Mas todo dia era uma novidade, todo dia era uma novidade. E uma pergunta, a escola te passou essa informação, mas não falou nada do tipo, olha, não pode continuar aqui? Olha, é porque assim, a escola, a escola ela não pode
convidar o seu filho a se retirar por esta razão. Não pode, ok. Não pode. Tá. A criança ela tem que te dar questões, comportamentos muito agressivos para que a escola possa estar embasada em desligar o aluno. Certo. Então, existe uma proteção nessa parte. A lei, inclusive, protege as crianças à educação. E ela não pode descartar o seu filho porque ele apresenta um possível transtorno. Certo, se não passar nada além do que o padrão comportamental, Sim, que não, talvez sim. não Ainda mais tenha algo com as ela, outras crianças e tudo mais. ela tem me algum trazendo, risco, né? ela me trazendo essa condição de que meu filho é autista. Então, no momento em que ela assume, que ela tem o conhecimento que eu não tinha, que meu filho é autista, piorou a situação da escola. Entendi. Ela não pode desligar Tá, o meu filho. entendi. Só que ainda assim ela dava indícios. Começa a dar muito indícios, começa a te chamar muito toda hora. Olha, vem buscar, olha, não dá, Parece olha. que é algo meio pra te cansar e Pra- falar, não Exato. dá mais, eu vou tirar. Te vence pelo cansaço. Certo. Exatamente. E a preparação da escola para isso? É obrigatório ter alguém para cuidar? Deveria ter, porque hoje você tem... Hoje não, né? A Constituição de 88, ela no artigo 208, ela abrange a educação, né? E no inciso 3, ela é específica a educação para os portadores de deficiência física, quando possível, para os portadores frequentarem. Certo. Então, a escola ela tem que ter esse espaço para os portadores de qualquer transtorno ou deficiência física. Certo. Porque a lei, inclusive, assegura isso. Uhum. Mas as escolas, Denis, elas não estão preparadas para isso. Elas não estão. De verdade. Elas não têm um corpo docente que tenha uma especialização em ABA. Por que ABA? Porque o ABA, ele é o tratamento ideal para o autista, né? Que é o desenvolvimento comportamental, é aquela rotina. Então, toda criança que ela é portadora do TEA, ela precisa, é fundamental. Hoje eu sei. Tá. O meu filho dos 4 para os 8 anos, ele é outra criança. Ele é outra criança. Então, na minha casa, por exemplo, aliás, só terminando o assunto escola, Tá. ele ficou até o final do ano nessa escola, não foi possível, segunda escola. Procurei uma outra escola, também bilíngue, porque ele ainda estava nessa associação de outros idiomas. Uma semana, não deu certo. Caramba. Procurei uma quarta escola, também naquele período de adaptação, não deu certo. Aí me indicaram uma escola que também é bilíngue e que se diz preparada. Ela era preparada para outras realidades, para realidades físicas, do cadeirante, do deficiente visual, Mas não para... mas não do transtorno do neurodesenvolvimento. Uhum. Mesma coisa, ficou aquela semaninha lá de adaptação, E não funcionou. Hoje ele está na 5ª escola. E foi uma escola que, inclusive, foi a psicopedagoga dele que me indicou. Falou, Mari, eu fiz estágio nessa escola, procure essa escola. É uma escola pequena. É uma escola com menos alunos por sala de aula. Então, o olhar... A atenção é muito maior. vai ser né? diferenciado. Uhum. Coloquei... Você acha que ele foi tranquilo? Não, não foi tranquilo. Mas, de verdade, o que fez a diferença nessa escola foi uma fala que a professora me trouxe. A professora é espetacular, mas ela me trouxe uma fala incrível. Ela falou, Mari, eu não consegui sozinha. As crianças foram extremamente acolhedoras com o seu filho. Então, foi um grupo, foi um conjunto de acolhimento. Nossa, que Foi incrível, essencial. né? Que legal. O aporte que as crianças deram para o seu filho. E isso eu percebo, eu tenho uma filha de 7 anos, né? Vai fazer 8. E eu percebo que as crianças nessa idade, elas são muito acolhedoras, né? Normalmente. Obviamente que depende de em casa também, dos pais, o que é a instrução que ela tem em casa, né? É isso que eu ia te falar. Porque nessa idade, Denis, a criança, muito pelo contrário, ela é muito sem filtro, como se fala, né? Tá, Ela fala aquilo que ela pensa. entendi. Se ela acha que você é feio, você é feio. Aham. Ai, você é gordo. Você é muito magro. Ela fala. E quando a criança talvez não tenha essa cultura, né, de entender que existe a diversidade, ela vai ser muito cruel. Eu assisti essa crueldade com meu filho. Eu assisti uma crueldade, meu filho tinha de 5 para 6 anos, e ele se percebia
Isso é muito duro. Denis, eu te falo isso como mãe. Não, imagino. Isso é muito duro, você ver o seu filho sendo excluído pelos seus pares. Uhum. Ele chegou para brincar num parque, todas as crianças que estavam lá, coincidentemente naquele dia, tinham mais ou menos a faixa etária dele. Ele chegou para brincar, todo mundo ficou 5 segundos. Quando perceberam que ele não conseguia falar, se comunicar, elas, puf, Dispersaram. parecia que ele tinha uma doença contagiosa. E aí ele ficou assim, sabe, parado, olhando, procurando. E ainda bem que eu percebi aquela cena, eu corri ao encontro dele e dei um abraço nele. Porque eu senti que ele... E agora, cadê todo mundo? Foi a cena mais horrível da minha vida. Nossa, com meu filho. Imagino. Eu tô aqui me segurando para eu não me emocionar. Aham. E isso já faz quase 4 anos. A partir daquele momento foi tão impactante para ele que ele não chegava mais nas crianças. Ele Sei. não ia mais, ele brincava sozinho, ele ficava sozinho o tempo todo. E quando ele via uma criança, que a criança se aproximava, ele pegava o brinquedinho dele e ia saindo. Ele se excluía. Ele se excluía. Gente, é horrível. Se alguma mãe já passou por isso, essa mãe sabe o que eu estou sentindo. É horrível. Nossa, é... Porque o que você mais quer é encontrar, quer que o seu filho encontre outra criança para ele socializar, para ele brincar, para ele se divertir, porque a criança fala a mesma língua. Sim. Uma coisa sou eu sentar num tapete e brincar com ele. Outra coisa é o irmão que é mais velho, mas ainda é um adolescente. Outra é uma criança de 8 anos brincando com ele. É verdade, é verdade. Agora, deixa eu fazer uma pergunta, continuando na escola. Você ter turmas que desde mais cedo, né, já tem esses exemplos e tem as crianças com o autismo, não é mais fácil deles entenderem isso? Engano das pessoas. É. As pessoas acham que um autista vai se dar bem com outro autista. Mentira. Isso não é regra, isso não existe, isso é um tabu, isso é fake news. Entendi. Porque autismo, espectro autista... Tem uma gama muito grande de diferenças, né? Porque cada um é um indivíduo particular e único. Não existem 2 autistas iguais. Não existem 2 pessoas iguais. Ou seja, não tem um jeito jeito único de se lidar. Não tem. Então, vamos imaginar, hipoteticamente, que fôssemos nós 2 autistas. Não tem o menor sentido, né? Não tem um porquê nós nos darmos bem de cara. Porque somos autistas? Mas você tem a sua particularidade dentro do seu espectro e eu tenho a minha. E talvez sejam incompatíveis. Ô Maria, uma criança, para ela entender isso, não é mais difícil do que para um adulto ou para uma criança mais nova? Posso ser sincera? Não. Quem coloca os tabus somos nós, Denis. Tá. Quem coloca as barreiras são os adultos. Infelizmente, os adultos colocam as barreiras. Então, hoje você acha que um esclarecimento para os pais é mais importante... Fundamental. Do que... Para os adultos, de uma maneira geral. Para os pais passarem essas informações para os filhos, né? Os professores, os atendentes de mercado, para a população de uma forma geral. A população precisa compreender e parar de julgar, de discriminar. Porque o autismo, ele é um transtorno que não tem cara, não tem rosto. Você olha para uma pessoa diferente de quem tem uma deficiência ou um problema congênito, genético. É verdade. O autismo não. Você olha e fala, nossa, que criança linda. Aí ele passa como birrento, como sem educação, como mal criado. Nossa, cadê a mãe dessa criança que não sabe criar direito? Não é. É porque ele pensa diferente, ele raciocina diferente. Vou te dar um exemplo lúdico. Imagina, aqui no Brasil, acredito que o melhor trânsito nosso seja de Curitiba. Tá. Eu acredito, sim, pelas mídias. Aí, você pega um dos piores trânsitos do mundo, que eu também acredito, seja da Índia, correto? Aquela confusão, aquela zona. É um absurdo lá, não dá nem pra... Se você pegar as pessoas que trabalham e estudam em Curitiba e as pessoas que trabalham e estudam na Índia, tá? Considerando o mesmo tempo, a mesma quilometragem para sair de casa e chegar nas suas escolas e seus trabalhos sejam 10 quilômetros,
Tanto os indianos quanto os curitibanos vão chegar, correto? Nas Mas suas escolas, nos seus trabalhos. Em que tempo? Em quanto tempo? Uhum. Quem vai chegar primeiro e em que condições eles vão chegar? Porque os curitibanos vão chegar mais rápido, mais descansados, tranquilos, provavelmente felizes. Os indianos também vão chegar. Em quanto tempo? Qual o nível do estresse? Uhum. Porque xingaram, porque brigaram, porque talvez bateram um carro, porque... Mas também vão chegar. Uhum. O cérebro do autista é isso. Eles vão chegar porque estão todas as informações lá dentro. Mas como é que eles vão chegar no final dessa jornada? Extremamente cansados, desgastados, irritados. Uhum. Entendi. É outro nível, né? É outro nível. Mas eles vão chegar. Então eles não são burros, não são retardados, não são imbecis. Eles são inteligentes. Só que dá o tempo deles. Dê o momento deles. E cada um tem uma sensibilidade mais apurada que o outro. Ah, todos os autistas são super inteligentes? Mentira. Não é assim também. Não também é assim. Cada caso é um caso, né? Cada caso é um caso. Talvez um percentual muito baixo tenha um QI acima da média. E que não é uma particularidade dos autistas. Pois é. Isso é muito... ele é super dotado, Ai, mas... que bom, né? que o seu filho é autista, porque nossa, ele é então... super dotado, ele é super inteligente. E não é assim, eu sei. Não é Exato. assim. Não é assim. Uhum. Então, voltando na escola, hoje meu filho estuda numa escola com poucos alunos, tem 11 crianças com ele, e as crianças ajudaram muito. Hoje eu não tiro meu filho dessa escola por nada no mundo. Por nada. É claro que a escolha de uma escola também depende muito dos pais. E isso é uma dica que eu dou, não é só para criança autista, para qualquer pai. Olhe aonde o seu filho está feliz. Nossa, perfeito. É verdade. Não é onde você quer. Aonde o seu filho está feliz é aonde você vai investir. Nossa, isso é muito importante mesmo. Às vezes a gente escolhe... A escola por nome. nome. Por nome, por distância, por um monte de por coisa, tradição. Né? Uhum. Porque, nossa, olha aquela escola top. Não, o top é onde o seu filho é feliz. Para qualquer criança serve isso, Denis. E sempre vendo o que está acontecendo lá dentro. Exato. Converse, né? Isso Exato. é muito importante, né? Você ter essa consciência, né? Essa consciência, porque assim, o português, a matemática, a história, a geografia, ele tem toda a vida para aprender e para aprimorar. Pois é. Mas aquilo que a escola traz, que é a socialização, a amizade, o compartilhar, o dividir, o distribuir, as regras entre as crianças. Disciplina. A disciplina. Agora sou eu, agora é você. Uhum. É só a escola. Isso é importantíssimo para a vida, né? É só o ambiente da escola. Em casa você não consegue ensinar isso. É verdade. É só na verdade. escola. Legal. E a criança só aprende onde ela é feliz. É verdade. Mari, outra coisa, só para fechar a escola. A escola tem um desenvolvimento padrão de subida das séries e tudo mais. Tem alguma dificuldade nisso? Ele vai repetir uma série por não ter acompanhado? Como que funciona essa parte com o autista em relação às outras crianças? Denis, na verdade, a mesma lei que serve para as crianças típicas serve para as atípicas. Como assim? As escolas não podem reprovar. Certo. Não pode mais, correto? Então, as escolas fazem uma adaptação de programa para o autista. Perfeito. Então, o meu filho ele tem um programa adaptado para a idade dele, ele acompanha a turma dele. Tanto é que ele está com a mesma turma desde então, né? Desde que eu descobri essa escola. Mas elas adaptam. E elas sempre chamam, meu marido e eu, a cada 2 meses no máximo, para mostrar qual é o programa que elas fizeram com ele, a adaptação. Nossa, perfeito, então, dentro legal. da limitação que ele tem, ele hoje lê, ele escreve, ele faz contas de matemática, não na mesma velocidade que uma criança da mesma idade. Perfeito, entendi. Mas ele consegue. Então, não é exigido isso? Não. Para se igualar com as outras crianças? Por isso que eu falo, as escolas não estão preparadas. As escolas que estão tem preparadas que ou que buscam especial, o preparo, né? tá? Essa escola que eu coloquei meu filho, ela também não estava preparada. Porque na série dele é só ele. Então ela se adaptou a ele. Ela se adaptou. Ela buscou recursos para poder adaptar o meu filho, ensino pedagógico. Isso é muito então, é uma legal, escola né? incrível.
Ela não excluiu o meu filho, não começou, olha, não dá, olha, não... Essa escola, inclusive, ela propôs um AT para o meu filho. Diferente das outras, olha, precisa trazer um AT para o seu filho, viu? Você tem que contratar. Essa escola contratou. Que legal. Que legal. Sabe? E aí chegou num momento que ele não precisou mais desse AT. Então, essa escola, ela realmente ela é inclusiva. Legal. Ela incluiu. E a turminha dele é praticamente a mesma de quando ele entrou. Isso é ótimo também para ele, né? Lógico, porque foi um referencial de amizades. Perfeito. Denis, hoje o meu filho recebe convite para ir em festa de aniversário. Eu sei que parece bobo, mas não é. Não, claro que não. Não é. É bobo para as mães que estão acostumadas a ter festa aqui e ali, e o filho vai. Agora, para uma mãe que está vendo o seu filho ser excluído o tempo todo, as crianças... Olha, queria que o Marcos fosse na minha festa, tia, ele pode ir? Ah, que legal. Não, gente, isso é incrível. Muito legal. Você tem ideia que a professora do meu filho, ela fala assim, o tão acolhedora que são essas crianças, tá? Para você ter uma ideia. Quando ele chega atrasado, porque o autista, às vezes, ele se desgoverna. Tá? Então, de manhã, se não está no ritmo dele, ele dá uma desgovernada. Sei. Tá? E aí ele se atrasa para chegar na E escola. aí você tem que acompanhar ali para não... Tenho que acompanhar, mas a gente vai voltar nesse ponto também. Tá. Que eu também acho que é importante, uma dica importante para quem tem filho no espectro. Eu chegar na escola e a professora falar, fica tranquila, Mari, porque as crianças não me deixaram começar a aula. Professor, o Marcos não chegou ainda, espera o Marcos chegar. Então, como é que você se desliga de uma escola dessa? É legal, porque isso é humano demais, Isso é humano. né? Eu falo, às vezes o pessoal leva muito a ferro e fogo as coisas, você perde a humanidade, assim, né? Então, Exato. é muito legal esse tipo de exemplo também, né? Exato. Que bacana. Então, que bacana. autista é frio? O meu filho não é. Autista olha no olho? Às vezes sim, às vezes não. Mas tem tanta gente tímida que não olha no olho. Pois é verdade. É verdade. Entendeu? Ah, mas autista brinca muito sozinho. Mas tem tanta criança que é filho único e brinca com seu amigo imaginário. Percebe? Sim. Então começam a dar rótulos pro autista. Pra quê? Começa a olhar que tem crianças que também têm o mesmo padrão de comportamento e não é autista. E gosta de brincar sozinho. O outro é mais tímido. O outro é mais acanhadinho. Enfim. Então, parem de julgar. É isso que eu peço aqui com você, nessa oportunidade. Parem de julgar. Sim, sim. Então, quando eu falei, vamos voltar nessa fala. Dentro de casa, quando nós não sabíamos o que era, tá? Que eu falava, meu Deus do céu, mas ele não fala. Ele é birrento, porque parece uma criança birrenta. Eu tô falando, ele não faz. Mas que coisa, eu ponho de castigo, ele sai do castigo, tá me afrontando. Quando você tem o norteador, é libertador, Denis. Quando você sabe o que o seu filho tem, isso é libertador. Sim, aí você adquire a consciência e fala, isso não é um problema. Agora sim, então, eu sei como lidar, já muda totalmente a forma de lidar com as famílias, elas não deveriam guerrear marido e mulher. Elas deveriam buscar a informação o mais rápido possível para saber lidar com ela. Quando você sabe o que é, você aprende a lidar com ela. Perfeito. Acho que tem muita recusa, né? Muita. Não vamos tocar no assunto, não vamos falar nada, e eu não aceito isso. E até o momento que fica impossível, né? Sabe por quê, Denis? Aí a gente vai chegar naquele ponto que não vamos entrar na questão científica ou na questão muito literal. Vamos entrar no populismo mesmo. Você tem uma filha, certo? Sim. O que significa a sua filha para você? Tudo, né? Não, mas não de futuro. Significa a sua produção. Significa o seu melhor. Quando você faz um filho, dentro da barriga da sua mulher, você já imaginava essa criança. Sim, verdade. Como a criança mais linda do universo. A criança mais perfeita. Em momento nenhum passou pela sua cabeça, Deus me livre, que ela nascesse sem uma mão, sem um pé, sem um olho. Claro, você sempre está na expectativa de que seja que tudo... é o seu melhor. Sim, exato. Que você deu, o seu melhor está sendo gerado ali dentro. E aí, quando o seu melhor vem ao mundo, do jeito que você imaginou, você quer apresentar para o mundo. Você quer postar nas redes sociais, você quer levar em todas as festas, em todos os lugares. E aí, no meio do caminho, você descobre que o seu melhor não é do jeito que você não era exatamente como imaginava. você idealizou. Uhum. Teve, sabe, uma circunstância diferente ali no meio.
E aí acho que você não deve saber lidar com isso, né? E aí muitas pessoas que se acham incríveis e maravilhosas se frustram. Uhum. De tal forma que elas se envergonham de falar que o meu melhor é autista. Que o meu melhor tem uma vírgula. Esse é o problema. Por isso que eu falo, o problema não está na criança, está no adulto. O problema, a barreira está no adulto. Mas, Romari, acho que ninguém foi criado e ninguém tem essa instrução, né? É difícil isso. Acho que só quando você passa, você não vai ter uma aula antes de viver o negócio. Não existe isso, né? Não tem onde aprender isso. Então, é uma situação que você tem que aprender Denis, na prática ali, né? É na jogado prática, na fogueira. Na fogueira. Mas o que você vai fazer com isso? O que você vai fazer com esse conteúdo? Bem complicado. Porque né? você pode piorar muito. Pô, com certeza. Você pode piorar a vida dessa criança, a estrutura da sua família e até a sua vida. Que ser humano é você, então? Que na hora do problema você correu. Uhum. E isso eu falo principalmente para os pais, tá? Para os maridos. Eu sei que está sublinhada aqui a minha mensagem, mas então eu vou escancarar. Maridos, acontece. E sejam muito homens, porque um homem tem que ser muito homem, Denis, para assumir isso. Você acha que é pior para o homem? Claro que é, porque o homem cobra mais do que a mulher. Tá. O homem, ele quer sim, é o perfeito, é o dele. É o mais inteligente, é o mais habilidoso, é o dele. Tô mentindo, Denis? Não. É o homem. É muito característico isso mesmo. Do homem. É. Aí, quando acontece qualquer coisa diferente, vai cuidar do seu filho. Vai lá, vem com seu filho. Olha lá seu filho. É verdade. Como se a mãe tivesse culpa. Uhum. Por quê? Porque a mãe aceita mais, é mais amorosa? Sim, é uma característica da mãe. Sim. Mas, gente, se o homem soubesse o quanto ele sobe de degrau, quando ele assume uma situação mais difícil junto com a mulher, o valor dele na sociedade é infinitamente maior do que ele imagina. Muito maior. Muito pelo contrário, ele vira um alvo. Nossa, gente, que maridão. Olha que paizão. Porque as mulheres sempre olham para isso num homem. Uhum. Olha que paizão, gente. Nossa, que maridão. Então, o meu marido, por exemplo, eu que não me cuide, porque ele é alvo, porque ele é um paizão. Ele é um super pai. Ele sabe mais do meu filho caçula do que eu. Uhum. Porque aonde o Marcos está, o pai parece uma sombra. Ele agenda, ele organiza as terapias do meu filho de acordo com os horários que ele pode acompanhar, que ele pode levar. Para ele estar junto mesmo. Para ele estar junto, para ele participar de tudo. Ele que faz a lição de casa com o meu caçula. Que a gente divide. Eu faço com o mais velho e ele com o caçula. Ele faz a lição de casa com o caçula. Então ele agarrou bem a responsabilidade. Ele agarrou. Quando ele descobriu o transtorno, ele chorou muito, muito. Mas ele não chorou pelo transtorno. Ele chorou porque ele era muito duro. Alemão, né? Essa cultura alemã parece que é Nossa, muito... eu entendo. Aí acho que veio tudo. Veio tudo. Então, Então, nossa, eu fiz tudo isso e... E eu falava, não faz isso, ele não está entendendo. E não sei por que eu consegui enxergar que tinha alguma coisa diferente que ele não conseguia compreender o abstrato. Uhum. Eu falava, não faz isso, não briga com ele desse jeito, ele não está entendendo. Não precisa ser tão pesado. Uhum. Quando saiu o diagnóstico, ele parecia uma criança, ele chorava de soluçar. Nossa, eu imagino. O peso que ele deve se ter culpava. dado. Uhum. Ele se culpava. Então, quando eu falo pais de autista, saibam do diagnóstico o mais rápido possível e norteiem a vida de vocês, porque para nós foi um norteador. A partir daí, eu não trato o Marcos diferente do Nicolas, não trato e não deixo ninguém tratar. Denis, eu não vou ficar para semente. Eu tenho que preparar o meu filho, como eu preparo os meus filhos, para eles terem autonomia, para eles saberem resolver a vida deles. Eles precisam saber resolver. E o Marcos não é diferente. Então, é amor para um, é o amor para o outro. É bolinho de aniversário para um, é bolo de aniversário para o outro. É tudo. Então, é carinho o tempo todo. Marcos, olha nos nossos olhos. Olha nos nossos olhos. Olha,
Então, você vai doutrinando a criança, porque ela também é fruto do ambiente. Com certeza. Ela pensa Sem de forma dúvida. diferente? Pensa, mas se você puxar o fiozinho ali da meada e trouxer a criança para a sua rotina, ela se enquadra na sua rotina, Eu acredito que se você Denis. tratar de forma diferente, também a criança também absorve isso, né? Sim. Ela vai falar, opa, então eu sou diferente mesmo. Então, Sim. isso já vai virando Sim. uma espécie de desculpa para ela mesma. Falou, não, Exato. meu pai não me trata diferente, aqui meus pais não me tratam diferente. Exato. Então, eu tenho que desenvolver, eu tenho que fazer, né? Eu acho que isso Exato. dá também um incentivo Então, na cabeça, também lógico, ajuda muito, né? Lógico. Você precisa respeitar, sim, que ela está pensando diferente, que ela está interpretando diferente. Mas você não pode condenar o seu filho àquela bolha. Não pode. Traga o seu filho, ele precisa. O meu pequeno sabe fazer bolo, Denis. Aham. E desde os 5 anos. Porque toda vez que eu estou na cozinha fazendo alguma coisa, e o mais velho também. Posso fazer porque a criança gosta de participar. Muito, muito. Ela gosta. Então, ela está participando, aproveita, abraça, traga. Nossa, isso é ótimo. Então, ele sabe fazer tudo. Legal. Ele sabe fazer tudo com 8 Legal. anos. Ele sabe se trocar? Sabe. Eu sei que na pressa as mães têm essa mania, né? De já trocar a criança. Daqui que eu faço. Não é daqui que eu faço. Ele faz. Vai você terminar de fazer as coisas que você tem que fazer. Isso, deixa Deixa ele no uma tempo larga um dele pouco. ali que ele vai fazer. Eu Ele faço, vai eu faço fazer. muito isso na minha casa também. Eu falo, quer participar? Na minha época, a gente ouvia muita... Sai daí, moleque! Sim. Não faz Sim. isso, não mexe aí e tal. Aí eu falei, não pode ser assim. Não pode. Porque eu me sentia muito mal, assim, eu falava, nossa, mas por quê? Eu quero só ajudar, eu quero participar, eu quero estar ali. Então, eu trouxe muito isso pra minha filha, sabe? Sim. Ela pegava um negócio, em vez de falar, não mexe... Não, vem aqui que eu vou te ensinar como que funciona esse controle remoto, esse aparelho aqui, esse, né? Então, isso desenvolve muito e se torna um negócio normal, Sim, né? A criança sim. participa e aprende muito com isso. Aprende, né? aprende. Aonde ele sofre ainda que eu vejo? Com os pais das outras crianças. Tá. Por quê? Ele é muito alto. Meus filhos sempre foram muito altos. Uhum. Então, ele com 8 anos, ele tem quase 1,5 m. Tá. Ele é bem alto. Caramba. Ele calça 34, com 8 anos. Então, o que acontece? Quando ele pega as crianças da mesma idade, que normalmente são 1 palmo e meio mais baixos, ou até um pouco mais baixos, ele, por ser mais alto, e ele é forte, ele não é gordo, ele é forte. Uhum. Às vezes ele vai brincar, e na brincadeira, as crianças acabam se machucando. E o que eu percebo que o Marcos não entende? Ele não entende o abstrato. Ele não consegue ainda ter, sabe? Essa noção Essa de... noção do abstrato, ou aquela coisa, acabou a brincadeira. Sei, Então, sei. acabou de repente, ele não consegue entender ainda que acabou a brincadeira. Ou quando é e não é uma brincadeira. Porque a criança, ela tem muito isso. Por exemplo, jogar areia. Começam a jogar areia no parquinho de areia e, às vezes, a criança não está brincando de jogar areia para cima. Ela foi limpar um brinquedo e a E areia aí ele jogou já para cima. Aí ele já associou que era uma Associa com a brincadeira. brincadeira e começa... E começa a jogar areia. Mas ela não estava brincando, ela só estava limpando um brinquedo. E aí precisa todo aquele conto. Calma, olha, não era uma Não era brincadeira. isso, tem que que explicar, porque ele não entendeu. E aí o óbvio não é tão óbvio pra ele. Não é tão óbvio para ele. Uhum. E aí ele começa a brincar e às vezes machuca porque ele é mais forte. Aí logo já vem, né? O pai e a mãe da criança aparecem rápido. Aham. Então, eu tenho muito problema com isso. E aí eu tenho que ir lá falar, por favor, calma. Calma, meu filho, ele tem TEA, ele é autista, mas eu vou explicar para ele. E às vezes quando você fala e vem um pai um pouco mais ignorante, então você segura o seu filho. Você tem que respirar. É porque também, o que eu falo, né? Você tem que se colocar na posição de todo mundo. Sim, Né? Da mesma forma que o pessoal tem que se colocar na sua posição, sim, que é muito mais complicado, sim. né? Por tudo isso que você explicou. Como você reagiria Sim. vendo o seu filho também, talvez, quase se machucando ali por causa, né, de uma outra criança? Independente de qualquer coisa. Para mim é fácil. Você pode fazer qualquer pergunta, porque eu tenho um filho autista e outro não autista. Então, assim, como que você enxerga isso, Mari? Porque, assim, a gente também, né, tem essas situações. Nossa, foi lá e machucou minha filha. Você fica louco, você não quer saber.
né? Te sobe Pois é, Denis, É muito louco, a questão é que eu acho que as crianças se resolvem sozinhas. Sim, isso... Deixa as crianças se resolverem. Uhum. Então, eu acho que isso tem muito hoje, né? Os pais quererem se intrometer muito. demais na vida, né? Também, né? muito mimimi, Denis. Isso tem muito mesmo. Tem muito mesmo. Então, e essa defesa dos filhos é muito prejudicial olha, também, né? pensa você. Eu já estive desse lado. Aliás, estou, porque o meu outro filho, eu sou uma leoa. Você tem os dois casos. E óbvio. o meu outro filho, tá? Ainda, ele é de 7 meses. E ele nasceu de 7 meses por uma complicação no parto que aconteceu comigo. Ou ele nascia ou ele morria, porque eu tive minha placenta calcificada em grau 3. Ele não comia mais. Uhum. Então, ou ele nascia, ou ele ia nascer com um problema mais grave. Teve que arriscar. E tiramos o Nicolas. Inclusive, foi uma gestação pesada mesmo. Uma gestação onde eu tive uma parada cardiorrespiratória e fiquei em coma por causa dessa gestação. Tá? Chamada síndrome de HELP. Ou seja, não era para eu ser uma mãe extremamente protetora? Uhum. Com certeza. Uma leoa, assim, com todo esse quadro, né? Sabe, uma leoa, de chegar em pé, nem olha pro meu filho, hein? E, no entanto, eu não sou assim. Porque eu consigo, de verdade, eu consigo entender que as crianças têm as suas diferenças e elas precisam se entender nas suas diferenças. Sim. Claro, quando está a mais, eu sempre procuro chegar perto. Calma, o que está acontecendo? E sempre olho no entorno para ver cadê o responsável da criança. Porque se a criança tiver algum transtorno que eu não conheça, a mãe e o pai vão saber lidar com aquele transtorno. Sim, perfeito. Aí vem e resolve, E às vezes, né? a criança não tem transtorno. É uma mimada mesmo, que foi super mimada pela família toda, porque é o primeiro neto, o primeiro bisneto, o primeiro filho, Sim, o primeiro de tem tudo. muito isso, Uhum. E aquela criança de cristal que se quebrar, se cair, acham que vão quebrar. E aí é uma criança que bate muito. Porque ela não tem argumento. O que ela tem? O corpo. Então, a criança, quando não sabe argumentar, que é uma criança normalmente de 4, no máximo 5, ela bate. Tenta resolver Na porrada. É meu e eu vou levar e acabou. E se é o primeiro de tudo, a criancinha cristal... Pior ainda. Né? Aí ela vai gritar, ela vai berrar, ela vai chorar. É. Aí o adulto vai lá se meter. Porque daqui a 2 minutos, aquelas crianças que estavam guerreando estão brincando de novo. Estão um chamando o outro. Vem escorregar. É verdade. Então, pega seu carrinho. E aí o pai e a mãe... você se intrometeu e quebrou todo um esquema normal da convivência. Né? E você ficou deslocado. Porque você não sabe onde enfiar a sua cara depois. Verdade. Então, pais, tudo não igual, né, Maria? se metam em briga de criança, porque ela é passageira, dura 30 segundos. É verdade. E quantas ações são tomadas por causa disso e depois você fala, nossa, que besteira que eu fiz. Que porcaria que eu fui fazer ali. É verdade. Ô, Mari, deixa eu trazer um outro assunto aqui. A semana do autismo, né? Do autismo. Quais são as ações, o que é feito? Explica um pouquinho o que acontece nessa semana. Não sei se você pode falar alguma coisa em relação ao governo, o que o Estado faz. Olha, se a gente for falar de governo, vai ser complicado eu falar, porque, inclusive, o atual presidente, ele cortou verba para a ajuda do Centro do Autista. Nossa, que excelente, né? Então, é uma coisa assim, um pouco difícil de falar sobre o governo. Eu acho que vai ter um declínio de audiência, porque eu vou ter que detonar o atual presidente. Não, mas não existe. É boa essa informação. Não quero nem me aprofundar muito, mas não absurdo, existe. Né? Ele cortou. Uhum. Ele cortou verba que era destinada para o Centro de Desenvolvimento e Apoio para o Autista. Ele cortou, né? Sem falar naquela frase dele maravilhosa que o autista tinha um parafuso solto. Os 30%, ele falou. Então assim, é muito é difícil, né? Você escutar isso de uma pessoa que é o número 1 do seu país. É muito triste. Triste mesmo. É muito triste. Absurdo. Mas você tem ações de ONGs, de associação de pais, né, do próprio Mignon, não sei se eu posso falar o nome dele, mas é um cara que carrega a bandeira, sabe? Eu acho que ele ajudou muito nessa parte. Briga. Uhum. E ele coloca, lógico, o autismo como bandeira norteadora da vida dele. Então, você tem ações aí de informação, né? Tanto é que foi a frase do ano passado, mais informação, menos preconceito.
Legal. Porque é só a informação, Denis, que derruba as ações preconceituosas das pessoas. É a Perfeito. informação. Uhum. Né? O que eu faço? Como eu lido? Né? Gente, o problema não é seu. O problema é daquela família. Então, não potencializa um problema que não é seu. Saiba que não é seu. Então, se eu souber que ele é um autista e como funciona mais ou menos o traquejo de um autista, se eu não puder colaborar, então é melhor eu me abster. Perfeito. Mas não julga. Perfeito. Então, essa é a fala da Semana do Autismo. Mais informação, menos preconceito. Menos preconceito. E falta muita informação, viu, Denis? Falta. Espero estar trazendo com você aqui Tomara que eu possa ajudar. Pro pessoal. Porque falta informação mesmo. Falta informação. Falta. Eu vejo que muitas pessoas, quem conhece um pouco, às vezes vê uma família que tem um caso, fica com vergonha de falar, fica com vergonha de expor. As famílias com vergonha de falar sobre o assunto. Isso tem que ser falado. Precisa. Né? A sociedade está vivendo, eu acredito. Eu até já fiz uma entrevista com uma neuropediatra, especialista em autismo, e a gente perguntou se havia aumentado muito o número de casos, porque a nossa percepção é essa, né? De Sim. quem... eu Sim. tenho quase 50, mas na minha época eu não lembro Não, de ter tantos casos assim Sim. dentro de sala de aula e tudo mais. Eu não sei se não era diagnosticado, tinha e não era diagnosticado, se realmente aumentou. E ela falou também que é difícil esses dados, né? Se realmente aumentou o número de casos. Sim. Mas o que eu quero trazer? Precisamos estar preparados para a convivência. Sim, porque né? ela deve ter falado que a expectativa hoje que foi levantada é que 1 a cada 36 crianças Perfeito, dentro de isso. uma escola tem autismo. Então, o número é muito grande. Muito grande. Você não tem mais como não esbarrar Exato. num autista. Exato. E se fala muito em criança, mas vamos lembrar que as crianças vão crescer. Virarão adultos. Perfeito. E aí? Perfeito. E aí você só tem um olhar para a criança? Daqui a pouco o meu de 8 tem 10, 15, 20, 25. Ah, então eu excluo porque ele não é mais a criança, porque só tem um programa para criança, só tem um Exato. olhar para a criança. E depois? E depois? Né? Exato. Ele vai ser um adulto. Mas eu preciso preparar a minha criança autista para ser um adulto autista. E dentro de uma sociedade. Que vai trabalhar, que vai namorar, que vai casar, Exato. que vai ter a vida dele. Perfeito. Então, Perfeito. as famílias hoje, elas não podem ter vergonha da produção delas. Não podem ter vergonha dos filhos delas. E não é só o autismo que traz a vergonha. Gente, Sim, com certeza. eu que acho é que é uma- muito não mais pode ser um tabu, vergonhoso. né? Me Claro. desculpa, Denis, mas é muito mais vergonhoso você ter um filho perdido no mundo das drogas. Pô, sem dúvida. E aí? Não tem nem comparação, não é... É verdade. O seu filho é isso aí. perfeito, infelizmente, caiu no universo das drogas. Uhum. Aí você vai esconder seu filho? É. Ah, vou colocar numa clínica. Então, é o mesmo gasto que eu tenho com o meu nas terapias. Mas olha a diferença. É verdade. O meu eu proporciono vida, proporciono autoestima, Uhum. proporciono autonomia. Olha a diferença. É. Então as pessoas precisam começar a olhar para o autismo de uma forma diferenciada e respeitar. Quando o pai e a mãe de um autista, né, principalmente esses que têm tanta vergonha do filho, compreenderem que esse filho é um ser humano como qualquer um outro, a gente começa a ter uma diferença. É verdade. Porque a diferença começa dentro de casa. Em casa a gente educa, na escola a gente forma. Mas a educação vem de casa, Denis. Com certeza, com De casa. certeza. E as famílias de filhos autistas, né? Eu acho que tem a obrigação de trazer o assunto, de falar mais abertamente com os outros, Sempre, né? sempre. Eu vejo que o pessoal também esconde um pouco... Não é uma pena eu ter um filho autista. Para mim, Exatamente. é Exatamente. conhecimento. Porque, imagina, você está convivendo, né? Você tem um amigo que você convive há muitos anos e ele tem um filho autista. Sim, Eu acho que ele é o primeiro a ter que falar sobre isso com os Sim. amigos, sim. quando você vai fazer uma viagem, quando Sim. você vai estar junto, né? Porque você também não tem essa informação. Você não é obrigado Denis. você não é obrigado a entender tudo isso se você não convive, né? Sim. A partir do momento que você começa a conviver, você fala, pô,
legal eu ter mais informação, entender como que funciona, quais são as dificuldades, o que, que a gente pode fazer para ajudar. E você vai esbarrar. Você vai ver, daqui a pouco você vai ser convidado para um final de semana numa chácara com amigos e vai ter ali uma criança que é autista. Sim, sim. Você pode ter certeza que vai esbarrar, todos esbarrarão. Por isso que eu falo da importância autistas. de você saber, né, como tratar, quais são as dificuldades. Então eu te falo, né? Primeira coisa, observe essa criança. Observa. Sim. Se o pai e a mãe não estiverem perto, observa o funcionamento dessa criança. Porque a observação é o maior segredo para você compreender um autista. Uhum. É uma criança que fez um ruído mais forte, ela tampou o ouvido, então a sensibilidade dela é auditiva. É uma criança que de repente passou uma luz mais forte, ela se esquivou, então é uma sensibilidade visual. Tá. É uma criança que você esbarrou nela, ela não gostou, então ela não gosta de ser abraçada. Observa essa criança, que aí você vai conseguir. Ela tem movimentos repetitivos? Algumas têm movimentos repetitivos. Uhum. Ela tem um comportamento antissocial? Algumas têm. Ah, mas ela é super antissocial, Mari. Eu não consigo nem encostar nela. Não encosta, vai sentando perto. Porque toda criança, mesmo a criança autista, ela é curiosa. Uhum. Ainda que ela esteja brincando ali sozinha, mas ela está percebendo o que acontece no entorno dela. Uhum. Então, não se aproxime de forma abrupta. Na verdade, a gente não tem que fazer isso com ninguém. Porque Sim, você não sim, sabe a claro. reação do outro. Uhum. Mas, em especial, com uma criança que tem um funcionamento cerebral diferente. Então, digo para todos, observe a criança. Aí você vai conseguir perceber que ela não é birrenta. Tem alguma coisa diferente ali. Tem uma linha muito tênue entre a birra e o comportamento dela. Então, só observa. Tenha paciência. Toma seu chopinho ali, observando. Toma seu refrigerante ali, observando aquela criança. Que você vai entender que tem alguma coisa diferente. Dá para brincar com ela? Dá. Dá para socializar com ela? Dá. É só você entrar aonde ela já está fazendo. Perfeito, legal. Se ela está brincando de bola, batendo, não tire a bola dela. Você não ia querer que tirasse a sua? Mas vamos tentar ali. Pega outra bola e bate igual. Uhum. Bate a bola como ela está batendo. Ela está brincando com os balões da festa, não tire o balão da mão dela. Você também não ia querer que tirassem. Uhum. Sabe? Então são coisas tão óbvias. Ai, porque ela é autista, ela se estressou. Ô, gente, você tá brincando ali, arranca... Você vai se estressar, ninguém gosta que tire onde você tá entretido. Percebe? É. Como não é tão difícil. É claro que existem crianças autistas que vão se desgovernar em nível hard. Aí você precisa fazer uma contenção. E a contenção é como em qualquer outra criança em risco, por trás, abraçando, para ela não se machucar e para você não se machucar. Mas o principal é não machucar a criança, porque se essa criança ficar machucada, ela pode guardar aquilo como um trauma. E aí ela vai reproduzir algum outro comportamento, porque ela vai se lembrar daquela agressão que ela sofreu e doeu. Uhum. Então, segura. E, de repente, sabe, aquele qualquer coisa que suavize, que traga a sensação de bem-estar. Bem-estar. Uhum. Que aí a criança vai parar. Entendeu? Só que ela vai lutar com você. Porque não é o que ela quer. E ela não sabe expressar o que ela está sentindo. Isso também é muito dolorido numa criança autista. A criança autista, quando ela é pequena demais, eu falo pequena até os 5, 6 anos, tá, Denis? Ela não consegue expressar uma dor de ouvido, ela não consegue expressar uma dor de barriga, ela não consegue expressar onde está doendo. E você fica naquela angústia de o que é e... Nossa, isso é torturante. Nossa, você fala, imagino. meu Deus do céu, onde está doendo? A criança só fica, ai, ai, ai. É torturante porque você não sabe onde dói, você não sabe como ajudar. Então, essas pequenas, sabe, problemáticas que para uma criança não autista, uma criança típica, seria mais fácil. Ai, mamãe tá doendo o ouvido. Ai, mamãe... Eles não conseguem fazer. Eles ainda não conseguem, porque ainda não assimilaram algumas palavras aos objetos. Ah, certo.
Ainda não teve essa assimilação toda. A assimilação, às vezes, é mais tardia. Sei. E aí eles não conseguem identificar. Às vezes não conseguem identificar nem que é dor. Nossa, Entendeu? quanta coisa, hein? Olha, se a gente ficar aqui, vai... Foi a semana do autista Vai. toda É verdade. falando. Sabe? Mari, deixa eu... A gente também tá chegando no final aqui. Ok. Queria que você passasse o teu contato aqui do Instagram, quem quiser fazer umas perguntas para você, quem tá com a mesma... Passo. Né, com a mesma dor que você e acho que um pode ajudar o outro de uma forma muito, muito grande, né? Com certeza. Você pode passar, então, o Com seu... certeza, lógico. Meu contato, Denis, no Instagram é mari, com i, ponto, Gouveia, com i também, _ S2, formando um coração. Formando um coração. Beleza, legal. Aí Mari, eu respondo. Se alguém tiver alguma dúvida da escola, às vezes quer saber dessa escola inclusiva. Legal. Se tiver alguma dúvida do traquejo, pergunta lá, que eu respondo com o maior prazer. Gente, Maravilha, nós legal. precisamos nos ajudar. Pais em geral, não apenas os pais dos autistas. Lógico que, em particular, nós, pais de autistas, precisamos nos ajudar. Mas os pais, de uma maneira geral, a gente precisa trazer a maior comunidade de pais para o nosso movimento. Porque quando eles sabem o que a gente passa, o que a gente vive no nosso dia a dia, nessa troca, eles informam os filhos deles. E os filhos deles ajudam os nossos filhos a melhorar essa socialização, que o autista tanto tem essa barreira, esse obstáculo. Perfeito, Mari. Para finalizar, maravilhoso aí. Essa conscientização dos pais é realmente muito importante. Assim, pelo todo o papo que a gente teve, eu falo muito, né? Toda união é bem-vinda por um objetivo, né? Então, a gente tem que voltar a conversar mais, né? A gente ficou muito só nas redes sociais, cada um por si. Sim. E eu acho que está voltando esse movimento de... Isso é importante, vamos conversar, Denis. né? Eu falo lá com os pais da escola da minha filha. Você gostou do que aconteceu? Todo mundo fala, eu não gostei. Eu não gostei também. Por que ninguém falou nada? Exato. Falta uma liderança, falta o pessoal se expor mais. O pessoal está com medo de se expor e não atingir uma agenda que está sendo imposta se posicionar na sociedade, né? Baseado na verdade e não na agressividade. Com certeza, é isso aí. Baseado no respeito. Se posicionar. Você falou tudo. Exato. Sua filha tem 7 anos, ela não gostei, mas eu não gostei por isso. Exatamente. Não precisa agredir ninguém. Com certeza. Mas se posicionar, não faça mais, porque eu não gostei. Por isso. Exato. Mari, muito obrigado. Eu que agradeço, Foi Denis. Maravilhoso o papo. Muito obrigada. Aprendi muito com você. Trazer Espero esse tema. que o pessoal tenha aprendido bastante também. Obrigada. E parabéns para o Brasil Obrigado, 200, que vem trazer um tema tão importante numa semana tão importante. Pena que as pessoas só se lembram do autista na semana do dia 2 de abril. Mas que bom que tem essa semana do dia 2 de abril. Mas eu acho que sempre... Porque é um espaço para nós. Exato, ajuda, né? E vocês agora estão sendo, assim, importantíssimos nessa bandeira. Muito obrigada. Mari. Obrigado você. Obrigada, Brasil 200. Obrigada. Obrigado, Mari. E você, continue aí acompanhando nosso conteúdo. Hoje o papo foi sensacional. Se inscreva, compartilhe, manda para os seus amigos para aprenderem também aqui o assunto, tá? E até o próximo Bate-Papo Brasil 200. Joia, Mari. Foi muito bom.